Senhores, então aqui aula 2 de CCNP Router Switch, né? Exame 301, implementem Cisco IP Router, simplesmente CCNP, a prova de Route, né? Então na aula 2 aqui, a gente vai falar de conceitos fundamentais, né? Então antes de você começar a estudar aí o CCNP, a gente vai dar uma pequena revisada aqui em alguns conceitos básicos da prova de Route, tranquilo? Então, roda a vinheta aí, vai! Então, galera, a Cisco adora colocar essas topologias, né, nos livrinhos dela lá. Então, aqui a gente tem a nossa rede campus, né, que seria aí a sua rede local, o seu prédio, ou o seu domínio administrativo, né, a sua rede. Então, aqui na rede campus aqui, a gente pode ter o protocolo RIP, o SPF, SGRP, algum protocolo do tipo IGP, né, Interior Gateway Protocol. Vocês já viram isso no CCNA, tranquilo? Então, aqui no Building Access, a gente vai ter os switches de acesso. E nesse switch de acesso é a parte da rede campus, né, utilizado para acesso da rede, né? Então aqui que vão estar os hosts finais. Normalmente segurança, autenticação é implementada nessa parte da rede. Então aqui a gente tem 802.1x, por exemplo, né? E aqui normalmente a gente tem a rede camada 2 pura, né? Implementação de VLAN e a rede camada 2, L2 aqui, tranquilo? Depois a gente tem o Build and Distribution. No Build and Distribution é a parte que agrega os switches de acesso, né? Então aqui a gente normalmente utiliza aquele multilayer switch, ou aquele switch de camada 3, switch multicamada, né? Ele vai até a camada 3, a gente começa a implementar aqui, seria os default gateways das VLANs aí que são criados aí na rede de acesso. Então aqui a gente tem os switches MLS, né? Multilayer switch, e aqui a gente faz a ligação com a rede de acesso. Depois a gente tem aqui a Campus Backbone, que é a parte da rede campus que se preocupa com a alta transferência, né, de dados da rede. Então, switches de camada 3 de alto nível são utilizados aqui, são switches mais parrudos, né? Então, aqui a gente tem a Campus Network. A ligação, normalmente aqui a gente faz uma ligação com Ether Channel. Na verdade, aqui é Campus Backbone, né? Eu falei Campus Network, Campus Backbone. Aqui, normalmente, a gente faz aquelas ligações com Ether Channel, com links redundantes, né? Então, a gente tem essas ligações cruzadas. Então, tá aqui o nosso backbone da rede, onde a maior parte do tráfego trafega. A maior parte do tráfego roda, né? Então, é uma parte bem importante da rede. E aqui, normalmente, a gente tem equipamentos mais parrudos. Depois, a gente tem aqui a Edge Distribution. A Edge Distribution seria a parte do campus utilizada como ponto de entrada e saída para a rede externa, né, para a rede internet, né? Então aqui a gente tem um Internet Gateway, a gente normalmente roda BGP nessa borda, né? Normalmente na sua empresa você pode colocar um roteador ou 2 roteadores e até mais. Algumas empresas rodam o BGP aí para fazer algum tipo de multi-homing ou algum tipo de balanceamento, né? Com 2 operadoras, e a gente tem a ligação do Edge Distribution com a rede internet, né? Com a rede mundial de computadores, tranquilo? E também a gente tem uma outra ligação aqui que é chamada de One Aggregation aí pela Cisco. One Aggregation seria aí a parte da rede que você liga com escritórios remotos, né? Tá ali o Remote Offices. Então, contém roteadores, né, que conecta a rede campus com escritórios remotos, que são suas filiais, por exemplo. Aqui você pode ter uma variedade de serviços, você pode contratar links MPLS ou Frame Relay, sei lá. Ou você vai contratar algum link de alguma operadora para fazer a conexão com seus sites remotos, tranquilo? Então, basicamente, essa rede que foi desenhada lá no seu CCNA é a rede que vai ser utilizada aqui para o CCNP. Então, esse aí é o desenhozinho bonitinho aí de rede utilizada aqui no CCNP, tranquilo? Então, vamos para o próximo slide aqui. Escolhendo o protocolo de roteamento, né? Então, quem já teve a oportunidade de conhecer essas lojas da M&M's aí, com essa porrada de sabor, você fica meio igual o urso do pica-pau, barata tonta, né? Você não sabe o que escolher direito. Protocolo de roteamento, a gente tem uma porrada de protocolo de roteamento, né? A gente tem o que a gente vai ver no CCNP aqui, RIP V2, RIP Next Generation, OSPF V2, OSPF V3, SGP, BGP, MP BGP, e qual desses deve ser escolhido, né? Então,
Existe uma série de parâmetros e de características que a gente vai ver para ajudar na comparação. Isso a gente vai ver durante o curso. Então, por exemplo, o que você viu lá no CCNA, escalabilidade, qual é a capacidade desse protocolo crescer, né? RIP V2, a gente viu que ele tem um limite lá de 15 saltos, né? Então, numa rede médio, grande porte, ele é inviável. É, interoperabilidade, interoperabilidade, acho que é isso, entre vendedores, ou seja, se eu comprar uma solução proprietária e depois eu precisar, solução proprietária, por exemplo, da Cisco, né? E depois eu precisar comprar um equipamento da HP, esses dois equipamentos não vão conversar. Então, se o meu parque for de fabricantes diferentes, né? Eu não posso implementar uma solução proprietária, né? Eu tenho que implementar soluções livres, né? Para eu ter essa interoperabilidade. IT Staff Familiarity with Protocol. Qual que é a familiaridade da sua equipe de TI com aquele determinado protocolo? Às vezes você quer implementar lá IGRP, mas todo mundo lá já está cansado de implementar o OSPF. Então, usa o OSPF, né? Você vai ter você vai ter um custo menor aí, no final das contas, porque você não precisa treinar a sua equipe toda de novo. Velocidade de convergência, em caso de falha, qual é o tempo que esse protocolo leva para escolher um outro caminho, né? Capacidade de fazer sumarização. Esse protocolo aceita fazer sumarização, agregação de rotas, isso a gente vai ver aqui no CCNP também. É um protocolo, você precisa de um protocolo do tipo interior ou exterior, né? Se você vai precisar falar BGP ou só é local na sua rede, falar OSPF, enfim. Tipo de protocolo de roteamento, se é distance vector, se é link state, qual que é o melhor para a sua rede, enfim. Então são esses fatores aí que você, lá no livrinho da Cisco, lá, fala que você tem que pesar antes de escolher um protocolo. Lógico que a gente vai dar uma passada muito mais profunda aqui do que o CCNA nesses protocolos, tranquilo? Então, tipos de rede, né? A gente tem a rede ponto a ponto, broadcast e no broadcast multi-access. Ponto a ponto, basicamente eu ligo o ponto A ao ponto B, então aqui eu só tenho dois equipamentos interligados, né? Não é uma rede multi-acesso. Eu tenho a rede broadcast aí, o switch, né? A gente tem aí, é uma rede broadcast multi-access, eu ligo vários equipamentos aí. O switch propaga broadcast, né? E eu tenho uma rede aí não tão comum, que é a no broadcast multi-access, né? Que é uma rede multi-acesso, eu ligo vários dispositivos nela, esses dispositivos estão interligados, porém ela não propaga broadcast. Um exemplo clássico, né, que é cobrado no CCNA, é o frame relay, tranquilo? E aqui, só para relembrar aqui, o PC1 aqui quer falar com o servidor ali do outro lado. Então a gente tem essas configurações aí, o IP do PC1 92.168.1.2, MAC tudo 1, e o gateway dele 92.168.1.1. O gateway dele é o R1, a porta FAST 0/0 do R1, 192.168.1.1/24, e o MAC dele, dessa porta FAST 0/0 do R1, é tudo A. Aí a gente tem a interface serial 1/1, IP 192.168.21/30, porta serial não tem MAC address, beleza? A porta serial utilizada em links ponto a ponto, não precisa, né? Não tem MAC address, não é multi-acesso, né? Então você não precisa identificar ali o host. Por quê? Porque na outra ponta só tem um cara. Então você não precisa ficar diferenciando de outros equipamentos, né? Só tem um outro cara na ponta, eu mando para ele. Só tem ele lá, beleza? Em links ponto a ponto. E aí, no outro lado, a gente tem a serial 1/1, 192.822/30. A gente tem a FAST 0/0 do R2, 192.168.31/24. O MAC address é tudo B. E aí a gente tem o IP do servidor, né? O 192.168.32/24, MAC tudo 2 e o gateway 192.168.3.1. O PC1 quer mandar um pacote lá para o servidor, então ele vai montar aqui a camada 3, IP de origem é o IP dele mesmo, 92.168.1.2, IP de destino 92.168.3.2, que é o IP do servidor. MAC de origem é o MAC dele mesmo. MAC de destino ele não sabe. Ele sabe qual é o IP de destino porque isso foi colocado na aplicação lá, né? Para ele alcançar. Ou ele colocou isso no terminal, no browser, enfim. Ou foi resolvido um nome, né? No DNS, enfim. Só que o MAC, ele não sabe a informação do MAC de destino, porque ele nunca mandou nada para o servidor, tranquilo? A primeira coisa que o seu equipamento vai fazer é ver se esse IP que você está querendo alcançar está na mesma rede que você ou fora da sua rede. 192.168.1 é a rede /24, a máscara 255.255.255.0. Então, os três primeiros octetos representam a rede, 192.168.1. Beleza? Então, quer dizer que o IP de destino 92.168.3 está em uma rede diferente. Se está em uma rede diferente, ele tem que mandar para o default gateway. Ele não pode simplesmente mandar esse frame. Ele tem que mandar para o default gateway. O default gateway é o 92.168.1.1, beleza? Então, ele vai mandar um API request aqui,
perguntando se alguém tem o MAC address do 192.168.32. O R1, como ele é o default, ele vai responder esse ARP com o ARP reply. E o MAC de destino vai ser o MAC da interface fast0/0 do R1. Tranquilo? Então agora ele consegue mandar a informação. Então essa informação agora vai ser armazenada no ARP cache, né? No cache ARP do PC1 92.168.11, o MAC tudo A. Por que ele faz ele armazena isso no cache? Porque a próxima vez que ele mandar, isso já vai estar no cache ARP e ele não precisa ficar mandando ARP request e ARP reply. Tranquilo? E receber ARP reply. Agora ele consegue alcançar o R1. R1 recebe o frame enviado pelo PC1 e verifica o cabeçalho IP do pacote, né? Ele verifica consulta o campo TTL do cabeçalho IP e decrementa 1 do TTL. Toda vez que eu passo por um dispositivo de camada 3, é consultado o TTL e decrementado 1 no TTL. Se o valor do TTL depois da subtração for 0, então o TTL lá é 1. 1 menos 1, 0. O roteador descarta o frame e envia uma mensagem CMP falando que time exceeded, beleza? Tempo excedido. Então ele não pode propagar esse pacote para frente, ele é descartado. Então ele manda essa mensagem para a origem. Se o TTL, quando eu subtrair, o resultado não for 0, ele passa esse pacote para frente. Tranquilo? Se o resultado não for 0, o R1 verifica a sua tabela de roteamento, né? Caso exista rota para a rede destino, o pacote é encaminhado. Tranquilo? Vai existir rota lá, foi configurada uma rota, esse pacote será enviado para o R2. E note que agora não precisamos de ARP, já que a interface serial não tem MAC address. R1 então encaminha um frame para R2. Então vai ser montado assim o pacote, né? IP de origem 92.168.12, IP de destino 92.168.32, MAC de origem não existe, MAC de destino não existe, porque ali eu tenho uma interface serial. Encapsulamento da interface serial provavelmente vai ser HDLC ou PPP, ou algum método de encapsulamento de camada 2, tranquilo? Respirando. R2 realiza o mesmo processo do R1, né? Esse pacote chegou lá no R2, decrementa o TTL. IP de origem 92.168.12, IP de destino 92.168.32, que é o do servidor. O MAC de origem vai ser o MAC da fast0/0 do R2, que vai ser BBB, tudo B. MAC de destino ele ainda não sabe, ele vai ter que fazer aquele mesmo processo, ARP request. O servidor vai responder com ARP reply. O MAC de destino agora é colocado ali no cabeçalho, né? Essa informação vai chegar para o servidor, só que antes, no ARP cache do roteador, fica lá, 192.168.32, o MAC 2222, porque na próxima vez que ele for encaminhar esse pacote, não precisa mais fazer ARP request e esperar ARP reply, vai ser mais rápido, tranquilo? E agora, quando a mensagem sai do servidor, o processo é feito no sentido contrário, tranquilo? Então, basicamente, esse é o processo aí, de roteamento, de ARP, enfim, um processo básico aí de uma comunicação de rede, tranquilo? Se você não lembra esses tópicos, sugiro que você dê uma estudada mais a fundo ou veja esse vídeo aqui, essa parte de novo. Vamos para mais um tópico aqui de revisão, roteamento assimétrico. O que é um roteamento assimétrico? Basicamente, nessa rede aí a gente tem o DSW1 e DSW2, switch de distribuição, switches de acesso a SW1 e a SW2. Lá em cima a gente tem um roteador conectado à internet. Repara aí que no switch de distribuição, que é o gateway dessa rede, a gente tem ali um roteador, um switch MLS, né, multilayer switch, que faz papel de roteador também, que ele, do DSW1, é o HSRP ativo. O HSRP é aquele protocolo do tipo FHRP que a gente viu lá no CCNA, tranquilo? Então, ele é o HSRP ativo. Então, todo o tráfego que sai dessas duas máquinas vão passar pelo DSW1. Então, se a máquina da esquerda está gerando um tráfego, ele vai subir, o default gate vai ser o DSW1, porque ele é o HSRP ativo, vai chegar no roteador. E, por algum motivo, na hora desse tráfego voltar, esse tráfego é encaminhado para o DSW2. Repare que o caminho de origem é diferente, o caminho da ida é diferente do caminho da volta. Isso é um roteamento assimétrico. A gente vai ver algumas implicações desse tipo de roteamento durante o curso, tranquilo? Então, roteamento assimétrico nada mais é de que foi por um caminho e voltou no outro. A primeira implicação que a gente vai ver aí é que a tabela MAC, por exemplo, a tabela ARP foi carregada no DSW1 e o DSW1 consegue devolver esse pacote direto para o SW1. Quando ele recebe via DSW2, o tráfego não passou por ali antes, então ele não sabe como chegar no PC aí da esquerda nem da direita, né? Então ele vai ter que mandar ARP request, esperar ARP reply, enfim, vai ter que fazer aquele processo. Então isso vai causar uma lentidão aí, tranquilo? Então galera, basicamente é isso, essa aulinha. Semana que vem tem mais. Assine o canal, curta, compartilhe, entre lá no meu site, assine a lista de e-mail. Vamos ter lá o curso CCNA, dia 14 de março, prepare. Então já divulguei lá, são mais de 100 aulas e todas com menos de 20 minutos, vai ser bem legal.
preço acessível, divide em 10 vezes. Então é isso aí, galera. Até mais.